Durante 4 anos, persegui Christian Davis sem qualquer pudor. Ele ficou tão cansado de mim que, sob suas ameaças e pressão, minha família me mandou para o exterior. Faça o que for preciso para que ela pare. Eles estavam me importunando, advertiu. Caso contrário, não me culpem por ser implacável. Tentei de tudo. Drogas, hipnose, até eletrochoque. Os métodos funcionaram. Aos poucos, esqueci como era a sensação. Eu gostava de amá-lo. Minhas lembranças dele se tornaram confusas e, com o tempo, ele se tornou pouco mais que uma sombra em minha mente. Só então ele aliviou a situação e me permitiu voltar para casa. Desde então, tenho evitado qualquer lugar onde ele possa aparecer. Minha mãe me lembrava frequentemente que um homem com o rosto perfeito era alguém que eu jamais poderia me dar ao luxo de ofender. Mas no dia em que o vi beijando minha irmã Vilo, o instinto me levou a pegar o celular e tirar uma foto. No instante em que o obturador disparou, a câmera clicou. Ele clicou, seus olhos fixos nos meus, flamejando com uma fúria fria. Recuei. Me encolhi num canto gaguejando. Desculpe. Eu só achei que vocês dois formavam um bom casal, tipo, dava para chipar. Eu não. Não entendi o porquê, mas algo vacilou em sua expressão. Seus olhos tremeram, abalados de forma atípica. Desde então voltei do exterior e nunca mais me senti completamente bem. Passava os dias oscilando entre o sono e a vigília, como se estivesse envolta em névoa. Às vezes eu me preocupava achando que estava doente, mas minha mãe acariciava meu cabelo e dizia suavemente: não pense muito sobre isso. Você sempre foi uma criança sonolenta, ao contrário de Vilo, que é tão disciplinada. Se você estiver cansado, apenas descansar. Tentei afogar meu cansaço no café, mas nunca adiantou. Naquela tarde, enquanto massageava minhas têmporas em frustrada, a campainha tocou. O mordomo, Sr. Henderson, anunciou. A senhorita Vilo trouxe o Sr. Davis para casa. Os rostos dos pais se iluminaram imediatamente. O pai praticamente saltou para a porta. A mãe também. Estava prestes a segui-la, mas ela parou, olhando para trás para mim com inquietação. Lily, eu forcei um sorriso. Eu sei que ele não gosta de mim. O noivado da Vilo importa mais. Vou subir. Estou cansada mesmo. Aliviada, mamãe assentiu. Virei-me para subir as escadas, mas no meio do caminho, lembrei-me do meu café intocado. Ao me virar, esbarrei em um par de olhos gélidos e sem piscar. O instinto falou mais alto. Esqueci o café e saí correndo. Meus pés dispararam escada acima, meu peito apertado, como se eu estivesse correndo para salvar minha vida. Eu não parei até que bati a porta do meu quarto, tranquei-a e empurrei uma mesa contra ela. Só então meu coração desacelerou, batendo forte, uma dor aguda na garganta. Eu não sabia porquê, mas sempre que via Christian, o medo me dominava. Mamãe disse que era por causa dele. Autoridade natural, daquelas que esmagavam qualquer um ao seu redor, especialmente alguém como você, Lily, ela acrescentaria. Bobinha, não chegue perto dele. Christian não gosta de garotas que parecem doces, mas não tem nada na cabeça. Os olhos dele só se voltam para mulheres excelentes como sua irmã. Pense no que seria casar com alguém da família Davis. Significava para nós. Gerações de luta que se foram. Eu entendi. Foi por isso que eu sempre o evitava, mesmo que minha mãe nunca me dissesse para fazer isso. Sua presença era insuportável. Sua aura sufocante, como se ele fosse esmagando meu peito com o punho. Lá embaixo, risadas ecoavam pelos corredores, em meio ao barulho alegre. Eu me deixei levar. Dormi. Quando acordei novamente, o céu lá fora estava escuro. A casa estava silenciosa. Ele deve ter ido embora. Meu estômago roncou, ainda sonolenta. Desci as escadas descalça, vestindo apenas minha camisola branca. O chão de mármore estava frio, quase o suficiente para clarear minha mente confusa. Eu estava em pé no balcão, esquentando uma torrada quando a porta do escritório se abriu. Christian saiu, vestido com um terno cinza escuro que delineava perfeitamente sua alta figura. Sob sua luz quente, seus traços marcantes pareciam esculpidos em pedra. Sua presença irradiava uma autoridade fria tão cortante que penetrava o ar. Seu olhar recaiu sobre mim do outro lado da sala. Prendi a respiração, meu corpo congelou. Antes que eu pudesse pensar, me abaixei debaixo da mesa de jantar, escondendo a cabeça nos braços como uma criança assustada. Então veio o som de passos leves. Vilo desceu as escadas, sua voz suave e rouca enquanto se agarrava ao braço dele. Você já vai embora? Não vá ainda. Quero te mostrar meu novo vídeo. Pelo menos fique para o jantar. Normalmente distante, ela agora esvoaçava como um pássaro brilhante e delicada. Mas Christian nem sequer olhou para ela. Seus olhos estavam fixos em mim, tremendo debaixo da mesa. Vilo hesitou, mordendo o lábio. Se você estiver ocupada, talvez eu a acompanhe em outra ocasião fora. Mesmo assim, ele não se mexeu. Seu silêncio era sufocante. Depois de uma longa e pesada pausa, disse ele com a voz finalmente se fazendo ouvir, baixa e fria. Tudo bem, eu como antes de sair. Meu pai e Vilo congelaram, surpresos. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Do que você tem tanto medo? Ela se esqueceu de tudo. Então ele cruzou na sala, cada passo deliberado. Ele parou junto à mesa e se agachou à minha frente. Sua estatura alta, sua força, sua presença preenchia o espaço ao nosso redor. Lily, disse ele suavemente. Você ainda se lembra de mim? Levantei os olhos apenas para... Um instante antes de deixá-los cair novamente. Dei um aceno tímido com a cabeça e de repente foi como se 1000 agulhas tivessem perfurado minha pele. O pânico me dominou. Um grito arrancado da minha garganta. Sacudi a cabeça violentamente e meu corpo tremendo. Não, não faça isso. Me bateu. Eu não te conheço. O jantar foi extremamente constrangedor. Papai e mamãe tentaram manter a conversa animada, mas Christian permaneceu em silêncio, comendo com postura impecável e uma expressão que nada revelava. Seu entusiasmo apenas o silêncio se tornou ainda mais pesado e humilhante. Vilo manteve a cabeça baixa, o rosto contraído pela frustração. Quanto a eu, por outro lado, mal toquei no arroz, dando apenas mordidas minúsculas com medo de desenhar a tensão. Quando a refeição finalmente terminou, meus pais suspiraram como se tivessem estado prendendo a respiração o tempo todo. Christian se levantou, pronto para sair. Por impulso, eu disse de repente, Sr. Davis, espere. Por um instante. Todos os olhares se voltaram para mim, surpresos. Até Christian parou franzindo a testa em irritação. Só por um instante. Segundo, por favor. Levantei os dedos, mostrando uma pequena fresta de espaço, como que prometendo que seria rápido. Sem aguardar uma resposta, corri escada acima. Momentos depois, voltei com uma pequena caixa de metal nos braços. Todos me encararam enquanto eu abri a caixa. Dentro havia uma pilha de itens, sendo mais chamativo uma dúzia de fotos de identificação. Algumas eram tamanho passaporte, outras maiores. Algumas tinham selos oficiais, enquanto outras tinham pedaços de cola seca grudados no verso, como se tivessem sido arrancados dos documentos. O Christian mais jovem encarava o das fotos, seus traços já marcantes. Bonito, embora ainda com toques de juventude. Debaixo deles havia pedaços de coisas comuns, embalagens de doces, cartuchos de caneta vazia, caixas de cigarro, até mesmo papéis de teste amassados. Estendi a caixa nervosamente.
Senhor Davis, isso é seu? Encontrei isso no fundo do meu armário. Não sei quem colocou lá, mas quando vi suas fotos, pensei que devia ter sido eu. Pertence a você. O olhar de Christian me penetrou cortante e indecifrável. O peso disso fez meus ombros caírem. Finalmente, ele disse secamente: não é meu. Jogue fora. Ah, ok. Joguei a caixa no lixo, sem hesitar, e virei-me para as escadas. Mas então sua voz, mais fria, mais cortante, me deteve. Lily, você está fazendo isso de propósito, não é? Eu paralisei. O quê? Seus olhos brilharam com escárnio. Ele soltou um gemido baixo, risada sem humor. Você é uma boa atriz, mas não repita esse jogo. Não tenho interesse em assistir. Com isso, ele saiu. A porta mal tinha fechado quando vi-lo e rompeu em lágrimas, desabando no chão à mesa. O rosto do pai se contorceu de dor por ela. Então, incapaz de conter sua raiva, ele me deu um tapa no rosto. Eu não estava preparada. O golpe me fez cair, minha cabeça batendo com força no chão na borda da mesa. Um zumbido surdo preencheu meu crânio enquanto o sangue escorria pela minha testa, deixando meus olhos vermelhos e ardendo. Lily, a mãe chorou, abraçando Vilo com força, a voz trêmula de tristeza e fúria. Não culpe seu pai. Esta noite, você realmente nos decepcionou. Esqueceu quantas vezes eu te avisei? Por que você não ficou lá em cima? Por que falar com ele? Você precisa se humilhar assim? Eu sinto muito. Eu gaguejei, agarrando minha cabeça sangrando. Pensei que ele já tivesse ido embora. Não era minha intenção. Antes que eu pudesse terminar, Vilo se atirou sobre mim. Ela agarrou minha gola. Sua voz era estridente e histérica, vestida daquele jeito, descalça, exibindo-se na frente dele. E aquela caixa idiota. O que você estava tentando fazer, Lily? Quem você está tentando seduzir? Você sequer sabe quem é Christian? Você sequer sabe o que você é? Como ousa pensar que poderia compará-lo? Por sua causa, eu posso perdê-lo. Sua voz falhou, a raiva transbordando. É isso que você quer? Roubar meu namorado? Tomar o que é meu? Ela me empurrou e saiu furiosa em direção à porta. Vilo, já é tão tarde. Onde você vai? Mamãe correu atrás dela. Vilo me lançou um olhar cheio de ódio. Esta casa não é grande o suficiente para nós duas. Se ela ficar, eu vou embora. Mamãe tentou alcançá-la, mas Vilo se desvencilhou. Momentos depois, o rugido do motor do carro dela ecoou da garagem. Mamãe soltou um longo suspiro de cansaço. Papai bateu a porta com tanta força que as paredes tremeram. Sentei-me em silêncio, falando baixo. Devo ir embora esta noite? Mamãe hesitou, indecisa. Para onde você iria? Para um hotel, murmurei. Eu me hospedei em hotéis o tempo todo no exterior. Estou acostumado. Lembro-me vividamente daqueles dias. Depois de tratamentos insuportáveis, às vezes eu fugir do hospital, escondendo-me no motel mais barato só para respirar. Mas Vilo sempre me encontrava e me arrastou de volta. Depois de um longo silêncio, mamãe finalmente assentiu. Esta noite foi realmente sua culpa. Vá ficar fora por enquanto. Uma vez assim que sua irmã se acalmar, eu a levarei para casa. No banheiro do hotel, fiquei em frente ao espelho, dando leves toques com cuidado na pele. O corte na minha testa. O ferimento era maior do que um único curativo poderia cobrir, mas já era tarde demais para me aventurar lá fora. Mais suprimentos. Normalmente, o sono vinha com muita facilidade para mim, mas esta noite a picada dor da lesão me deixava inquieto. Tentei me lembrar porque tinha sido enviado para o exterior, mas as lembranças estavam fragmentadas. O que eu me lembrava era de como, desde criança, Vilo sempre se destacava mais do que eu. Ela era mais inteligente, mais brilhante, deslumbrante onde quer que estivesse. Ela foi. As esperanças da mãe e do pai, naturalmente, repousavam sobre seus ombros. Vilo havia sido modelo infantil antes de se tornar uma beleza graciosa e genial, celebrada em todos os lugares por onde passava. Além de por me parecer com ela, eu era inútil. Então, entendi o favoritismo deles. Eles despejaram e investiram recursos em Vilo enquanto eu permanecia em segundo plano. Isso me pareceu justo. Mas será que esse favoritismo era o motivo pelo qual eles me mandaram para o exterior? Lembrei-me dos inúmeros comprimidos, dos tratamentos dolorosos e da voz da minha mãe ao telefone dizendo. Ela me disse, é para o seu próprio bem, Lily. Isso vai te deixar mais inteligente. No entanto, quando voltei, estava mais lenta do que antes. Sonolento, lento, como se meu cérebro estivesse bloqueado. Será que me trouxeram para casa só porque os tratamentos falharam? Meus pais passaram a me desprezar ainda mais porque eu estava ainda mais sem graça do que antes. Durante uma semana, eu vagava pela cidade durante o dia e me refugiava no hotel à noite. Mamãe nunca mais me ligou. Meu dinheiro foi diminuindo, até que não restou nada. Quando mandei uma mensagem para ela no Snapchat, descobri que ela havia me bloqueado. Naquela tarde, enquanto eu estava sentado no saguão do hotel, olhando fixamente para o nada, notei um casal perto da entrada do jardim. O homem era alto, de ombros largos, ele estava de costas para mim. A mulher ao seu lado tinha uma figura curvilínea, e seu longo vestido fluía elegantemente. Ela inclinou a cabeça para cima, sorrindo para ele. Só consegui ver metade do seu perfil, mas mesmo na névoa da minha constante, apesar das dores de cabeça, ela parecia radiante. A cena ficou turva diante de mim, onírica e irreal. Eu levantei o celular para registrar o momento, mas esqueci que o flash estava ligado. O obturador disparou alto. Os dois viraram-se. O maxilar do homem se contraiu e seus olhos se estreitaram com hostilidade. Meu estômago caiu. Caminharam em minha direção. E quando pararam na minha frente, a neblina dissipou o suficiente para que eu pudesse ver. Vilo e Christian. Lily, o que você está fazendo aqui? Sua voz estava tão fria como sempre. Eu encolhi-me sob seu olhar, incapaz de responder. Dê-me seu telefone. Sua mão estendeu-se em minha direção. Obedientemente entreguei-o. Estranhamente, ele destrancou com facilidade. Eu nunca tinha entendido o que minha senha de 6 dígitos significava, mas ele sabia instantaneamente. Christian abriu a foto, com a expressão escurecendo. Por que você está tirando fotos escondida? Lily, o que você quer ficar com a Vilo? Está tentando machucá-la de novo? Balancei a cabeça freneticamente, o pânico fervilhando no meu peito. Não, eu não era. Juro. Eu sabia que Vilo era melhor do que eu. Ela era extraordinária. Nunca pensei em competir com ela. Mas minha mãe disse uma vez que na estreia do filme dela, eu estava vestida de forma muito elaborada e os repórteres nos compararam. Disseram que Vilo era refinada e etérea, enquanto eu era inocente e brilhante, com uma ampla variedade de papéis. Esse único comentário custou a Vilo o papel principal que ela havia conquistado. No fim, o papel não ficou com nenhum de nós. Mas a chance dela de se tornar uma estrela desapareceu. A partir daquele momento, Vilo passou a me odiar. Ela acreditava que eu havia roubado os holofotes dela e minado seu sucesso. Mas a verdade é que eu não tinha ido para ofuscá-la. Eu tinha gasto cada centavo que tinha para alugar um vestido, porque não queria que ela se sentisse constrangida comigo. Eu só queria observá-la brilhar. Não importava. Ninguém acreditava em mim. Minha família me olhava com decepção. Cada palavra é uma pedra pressionando-me. É sufocante, como um pesadelo que eu nunca quero reviver. Por favor, acredite em eu, sussurrei, agarrando a manga de Christian com as mãos trêmulas. Eu não queria dizer nada. Eu não estava tentando para magoá-la. Ele
Ele franziu a testa. Lily, você ainda está fingindo? Você não perdeu a memória de verdade, perdeu? Eu não sei. Eu chorei. Não sei o que esqueci, mas juro que não me lembro. Algumas lembranças eram nítidas, outras fragmentadas, cheias de buracos que eu não conseguia remendar. O que eu realmente não me lembrava se tinha perdido. Christian levantou o telefone, seus lábios se curvando em um sorriso frio. Então explique. Por que você fotografou a Willow e eu? Foi para vender para os tabloides, arruinar a história? Destruir a reputação dela? Destruir a carreira dela? O desprezo dele me atravessou como uma lâmina. O jeito como ele me olhou, como se eu fosse algo imundo, algo rastejando na sarjeta, me fez encolher de vergonha. As lágrimas embaçaram minha visão enquanto eu encarava meus pés descalços. Minha voz falhou. Me desculpe. Eu só achei que vocês dois formavam um belo casal, como um casal perfeito, como algo saído de um conto de fadas. As palavras escaparam antes que eu pudesse impedi-las. O aperto de Christian no meu pulso, de repente, ele ficou imóvel. Seus olhos, geralmente tão frios, tremeram como se algo dentro dele tivesse rachado. O que você disse? Naquela noite, sem ter para onde ir, tentei voltar para casa sorrateiramente, na esperança de que Willow me perdoasse. Talvez então eu pudesse voltar. Será que a mamãe se esqueceu que eu estava aqui fora vagando? Parado do lado de fora da nossa casa bem iluminada na mansão, fiquei hipnotizado pelas luzes do pátio. Lá dentro, o ar se enchia de risos. Mamãe estava coroando Willow, que parecia tímida e com jeito de princesa. Papai bateu palmas com os olhos marejados e Christian olhou para ela de leve. O brilho quente do lustre criava uma cena perfeita de felicidade. Então me dei conta. Era aniversário da Willow e o meu também. Somos gêmeas. Quando crianças, sempre compartilhávamos o mesmo dia. As comemorações de aniversário foram ótimas, mas Willow foi a estrela. Ela apagou as velas, fez os pedidos e recebeu toda a atenção. Ela só ganhou uma fatia do bolo. Uma vez, quando eu apaguei as velas primeiro, a Willow chorou e o papai jogou o bolo fora com raiva à mesa, gritando que ninguém comeria. Mais tarde, levaram Willow para um hotel chique para refazer sua festa de aniversário. Eu comi o bolo esmagado do chão. Olhando para a mansão, percebi que a mãe não havia esquecido a filha. Ela havia esquecido eu, aquela que não era Willow. Enxugando as lágrimas, fui embora. Sem dinheiro para um hotel, dormi num banco da rodoviária sob a chuva fria da primavera. Acho que peguei um resfriado. Febre. Em meio à confusão, sonhei que tinha anos novamente. Naquele dia, minha professora elogiou-me. Eu escrevi uma redação na aula, dizendo que ela tinha um toque especial. Era também meu aniversário. Que emoção. Comprei um bolo pequeno, na esperança de compartilhá-lo com Willow. Ela poderia apagar as velas grandes. Eu ficaria com as pequenas e talvez eu pudesse fazer meu próprio pedido. Mas quando cheguei em casa, a casa estava vazia. Na TV, eu vi a grande festa de aniversário da Willow na capital com a mãe e o pai. Eles tinham se esquecido de mim. Naquela noite, vaguei pela cidade, saí pelas ruas com meu bolo, na esperança de que alguém me desejasse feliz aniversário. Ninguém o fez. Sentindo-me sem esperança, dirigi-me ao canal da cidade. Lá, vi Christian em pé no parapeito, parecendo frágil ao vento. Brinquei perguntando se ele estava também queria morrer e me ofereceu para dividir meu bolo antes de pularmos. Ele me olhou sem expressão e então pulou. Foi a primeira vez que comemorei meu próprio aniversário. Fiz um pedido, apaguei as velas e dividi o bolo com ele. Ficamos bêbados. Ele estava bebendo cerveja e eu ri chorei, puxando-o em direção ao rio, brincando sobre o momento certo para pular. Mas Christian, ele sorriu e disse que não estava com vontade de morrer hoje. Me carregou para casa e ao sair, disse baixinho: "Feliz aniversário", um pouco louco. Mais tarde, descobri que Christian era o único filho da família Davis, carregando a dor da morte de sua mãe e a traição de seu pai. Como eu, ele era solitário, com a testa sempre pesada de tristeza. Senti como se estivesse vendo a mim mesma. Queria estar perto dele, então o segui, ousadamente, confessando meus sentimentos, na esperança de para mostrar a ele que alguém o amava. Mas ele continuou distante e eu pensei que ele fosse apenas tímido. Então, na estreia do programa da Willow, ela anunciou Christian como seu namorado. Fiquei estupefato, me sentindo um idiota numa comédia para a qual não fui convidado. Saí correndo, interrompendo a entrevista dela. Na internet, as pessoas notaram minha semelhança com Willow e disseram que eu tinha um brilho natural. Até mesmo ela votou em mim como a mais adequada para o cargo. Pela primeira vez, me perguntei se eu conseguiria lutar por mim mesma, pelo menos uma vez. Perguntei a Christian se ele poderia me amar se eu fosse a atriz principal. Ele zombou de mim, dizendo que eu era egoísta e que atuar era o sonho de Willow. Ele alegou que só se importava comigo para proteger a carreira dela, não porque gostasse de mim. Suas palavras me magoaram profundamente. Mas eu não acreditei nele. Eu o tinha visto relaxar perto de mim, sorrir suavemente. Mesmo que ele não me amasse, eu sabia que não me odiava. Minhas esperanças eram tão pequenas. Só de saber que ele não me odiava, meu coração se encheu de alegria. Eu me tornei obcecada em minha devoção a ele. Se alguém falasse mal dele, eu defenderia com unhas e dentes. Se isso acontecesse, eu defenderia com todas as minhas forças. Quando chegou a vez dele de fazer as tarefas, recusei-me a deixá-lo mover um dedo, convencida de que ele era extraordinário demais para algo tão mundano tarefas. Eu memorizei as datas do aniversário da mãe dele, o aniversário da morte dela, o aniversário dele. Eu mantive. Ele descartava tudo. Embalagens de doces, cartuchos de caneta, maços de cigarro, até mesmo pedaços de papel como se fossem preciosas relíquias. Eu lhe disse humildemente uma vez: "Não tem problema se eu existir apenas como a de Willow. De pé, só não me descarte." Eventualmente a paciência de Christian se esgotou. "Lily, você não tem amor próprio?" Ele gritou. Eu sorri levemente e respondi: "Você não entenderia. Você não entenderia o que é viver sem amor. Quando alguém finalmente se torna o foco de toda a sua devoção, que o amor se torna a própria coisa que sustenta a sua vida." Mais tarde, Christian declarou: ele não me tolerava. Não importa o que aconteça. Faça com que ela pare de me incomodar. Caso contrário, não me culpem por não ter piedade. Mamãe e papai concordaram e me mandaram para o exterior. Eles disseram-me que era para hipnose, capaz de apagar memórias seletivamente. O que me aguardava era muito pior. Uma série de cruéis tratamentos devastadores. Um médico mascarado injetou um líquido verde brilhante em minhas veias, sussurrando: "Eu estou reconstruindo sua mente, destruindo-a completamente e depois remontando-a. Você me agradecerá algum dia." Em minha névoa no estado, ouvi a voz de alguém tremendo. "Por que a febre não cedeu? O que você está fazendo?" Parecia que Christian, embora sua calma habitual tivesse sido substituída por preocupação, explicou o médico. "Ela tomou um medicamento forte."
É porque eu te amo, ele sussurrou. Mas eu já sei que estava errada, murmurei com a voz embargada. Um soluço abafado escapou-lhe da garganta. As pessoas que tinham ido ao estrangeiro investigar finalmente regressaram. Christian não tinha saído do meu quarto por dias. Estou aqui o tempo todo, disse ele baixinho. Senhorita Stone, sua secretária, ele me olhou com preocupação. Christian acariciou meu rosto delicadamente com a voz suave porém firme. Ela está em coma há muito tempo. Ela não consegue te ouvir. Se conseguisse, talvez até ajudasse, disse a senhorita Stone. Murmurou. Talvez a pura raiva a despertasse. Ela espalhou os documentos que tinha nas mãos e suspirou. Senhor Davis, a senhorita Lily nunca foi ao psiquiatra renomado que você contatou no exterior. Ela foi encaminhada para uma clínica particular escolhida por senhorita Willow. O médico de lá é um sociopata. Ele afirma que pode transformar qualquer pessoa desobediente em um perfeito. O servo usa tortura psicológica e física. Ele destrói a mente dos pacientes e remonta tudo. Muitos enlouqueceram com seus métodos. Os punhos de Christian se fecharam até que seus nós dos dedos estalaram. Seu peito subia e descia violentamente, como se estivesse lutando para respirar. Após uma longa pausa, ele finalmente falou com a voz baixa e trêmula. A família Davis sabia disso? Por que Willow permitiria que sua própria irmã sofresse tal tormento? A senhora Stone hesitou, depois apresentou outro documento. A investigação mostra que a senhorita Willow selecionou pessoalmente aquela clínica após uma pesquisa minuciosa. Alguns dos métodos mais brutais que até o médico questionava foram aprovados por ela. Ela mesma assinou os documentos. Senhorita Lily, ela tentou escapar muitas vezes, e todas as vezes foi Willow quem a encontrou e a mandou de volta. O silêncio se instalou. O lustre espalhava a luz pelo cômodo. Mois dançavam no ar. Uma única lágrima escorreu do meu olho enquanto memórias daqueles 3 anos voltaram como um raio. Desamparo, desespero, um verdadeiro pesadelo. A senhora Stone entregou meu diário a Christian. Ela percebeu que sua memória estava falhando. A senhorita Stone explicou. Ela anotava tudo para se ajudar. Ele se lembrava, mas depois se esqueceu do próprio diário. Christian pegou o caderno, com as mãos trêmulas. Leu cada palavra com cuidado. O CEO, raramente demonstrando emoção, deitou a cabeça no meu cobertor e soluçou incontrolavelmente. De setembro de... Hoje, esqueci várias vezes se eu já tinha comido. Não me lembro porque fui mandado para cá. Minha memória está piorando a cada dia. Encontrei um caderno escondido. Anotar tudo. Vou ler todas as manhãs para não esquecer. De setembro de... O presente médico me mostrou uma foto de Christian Davis. Eu disse timidamente. Christian Davis, o homem que amei por anos. Naquele dia, sofri a punição mais severa. Cada olhar para ele me causava uma dor aguda no corpo. Mesmo assim, eu não conseguia parar de sentir saudades. O médico me disse para esqueçam ele. Ridículo. Ele é Christian Davis. De dezembro de... O médico ele me mostrou a foto dele novamente. Hesitei. Depois sussurrei. Christian Davis. À noite, li meu diário debaixo das cobertas. Lembrei-me daquele rubor nas bochechas e daquele tremor. Sentimento de amor. Ainda bem que guardei o diário. De maio de... O médico ele me mostrou uma foto de Christian e Willow se beijando. Recuei de medo. Cada imagem dele me causava uma dor insuportável. Ele se tornou uma figura monstruosa em minha mente. Mesmo assim, eu ainda ansiava por ele. De novembro de... Willow voltou. Eu implorei. Ela pediu que eu a tirasse daquele tormento. Ela me mostrou uma foto glamourosa dela mesma e perguntou: Lily, você quer? Você também quer ser atriz? Assenti com saudade. Sua expressão escureceu. Lily, você nunca mude, disse ela. Naquele dia fiquei trancada em um quarto escuro por dias. Quando eu emergi, tremendo e vomitando, Willow zombou de mim perguntando: você ainda se atreve a cobrir as coisas da sua irmã? Balancei a cabeça, desesperada. Me molhei. Eu não se atreva mais, sussurrei. Farei tudo o que você mandar. Por favor, pare de me torturar. Por favor, deixe-me morrer. O sorriso de Willow era açucarado. O que você está dizendo, maninha? Assassinato é ilegal, sabia? E eu sou uma figura pública. Como poderia eu quebrei a lei? O diário terminou abruptamente na noite de Natal de fevereiro de... Estou trancado no sótão. O último andar. Fogos de artifício se espalham pelo céu. Me sinto confuso. Será que vivi de verdade? Aqui para sempre? Por que todos estão rindo tão alto? Quem escreveu este diário? Ela ama muito o Christian. Chora e ri por ele. Ela é engraçada, patética, loucura. Se eu a encontrar, direi a ela. Oscilações emocionais são proibidas. Injeções, comprimidos, socos e chutes te aguardam. Um líquido pegajoso e salgado pingou no meu pescoço, me fazendo sentir estava inquieto, mas não conseguia me mexer nem abrir os olhos. O desconforto era insuportável, como formigas rastejando no meu coração. Eu queria acabar com tudo, mas meu corpo não obedecia. De repente, um peso enorme pressionaram-me contra si, sufocando-me. Alguém gritou: Senhor Davis, o que se passa? E chamei um médico. O peso passou e eu pude respirar novamente. Voltei a dormir. Mais tarde, um aroma familiar retornou. Um homem com um leve cheiro de álcool sentou-se ao lado da minha cama. Ele falou mais do que o normal, sua voz carregada de arrependimento. Lily, você deve me odiar. Ele disse: eu te evitei quando você me amava. Permaneceu ao lado quando você estava sofrendo e disse: eu te odiava. Mas quando você disse que bastava que eu não te odiasse, com lágrimas nos seus olhos, meu coração também doía. Ele confessou que gostava de mim desde a noite em que nos conhecemos à beira do rio, quando minha vontade de a vida parecia ainda mais frágil que a dele. Sorri em meio às lágrimas, dividindo meu pequeno bolo de aniversário com ele, dando-lhe o melhor pedaço. Ele disse que meus olhos brilhantes e meu gesto gentil comoveram profundamente. Ninguém o havia tratado assim desde que sua mãe morreu. Naquela noite, enquanto me carregava para casa e ouvia minha tagarelice sobre programas de TV e um gato resgatado, ele se sentiu vivo. Ele desejava que a caminhada nunca terminasse, mas sentia vergonha. Acabará de aceitar a confissão de Willow. Mesmo assim, gostava da irmã. Odiando o pai por tê-lo traído, ele temia estar traindo Willow também. Então, ele me afastou, resistindo a mim ao calor o atraía demais. No fim, ele fez a escolha da qual mais se arrependeu, me mandar para o exterior. A voz dele embargou quando ele segurou minha mão e a beijou. Hoje vou ficar noivo da Willow, disse ele. Mas eu nunca amei. Eu só estava com ela por causa da reputação dela e dos negócios da família Davis. Usá-la foi minha culpa, mas ela também não é inocente. Hoje vou tirar tudo que ela valoriza e arruiná-la para sempre. Disseram que Christian desempenhou um longo vídeo na festa de noivado. Tudo girava em torno de Willow. A fraude acadêmica de Willow, a genialidade cuidadosamente construída. A imagem que ela havia construído desmoronando diante dos olhos de todos. Willow usando todos os meios, sedução, manipulação para conseguir papéis. Sua reputação de pureza e inocência foi completamente destruída. O vídeo focava em como, por inveja de sua irmã de sangue puro, Willow me enviou para uma instituição psiquiátrica clandestina no exterior, submetendo-me a 3 anos de tormento inimaginável.
inimaginável. Os convidados suspiraram. Vila-o vestida com tecido luxuoso foi forçada ao chão com o rosto pressionado contra um piso polido. Ela só podia assistir impotente enquanto o vídeo era transmitido para cada vez mais pessoas. Ela chorou histericamente, o som ecoava pelo salão. Ao anoitecer, as revelações se intensificaram. Vídeos da minha mãe aliciando prostitutas vazaram online. Foram apresentadas provas da sonegação fiscal do meu pai. A família Davis, antes intocável, desmoronou completamente da noite para o dia. Na manhã seguinte, meus pais finalmente apareceram, tendo estado ausente durante todo o período em que estive doente. Eles carregavam um bolo enorme, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eles admitiram seus erros a Christian, imploraram a ele, suplicando por mim, que poupasse a família Davis. Eles prometeram uma grande festa de aniversário para compensar anos de negligência. Christian olhou para o bolo de 3 andares, sua expressão fria. Lily é alérgica a mangas, assim como seus pais. Vocês não sabiam disso? Mamãe e papai congelaram, envergonhados e envergonhados. Os lábios de Christian se curvaram em um sorriso desdenhoso. Saiam daqui. Vão se reformar. E na próxima vida não sejam pais e não arruinem seus filhos. Alguns dias depois, Vilo não suportou o peso da vergonha. Ela pulou no rio, pondo fim à sua vida. Dizia-se que Christian atrasou deliberadamente o resgate. Quando seu corpo foi retirado da água, estava inchada e deformada, um eco grotesco de sua antiga vaidade. A vida retornou ao normal. Uma estranha tranquilidade. Ninguém veio perturbar meu coma. Christian parou completamente de ir à empresa, passando todos os dias ao meu lado. Mas eu nunca acordei. Ele desabou, sua voz trêmula enquanto ele perguntou. Todos os sinais vitais dela estão normais, não estão? Por que Lily não acorda? O médico suspirou com um ar de impotência aos olhos dele. A vontade de viver da senhorita Davis é simplesmente fraca demais. Ela não quer. Acordei. Saí numa linda e clara manhã de outono. O vento estava suave e tudo parecia silencioso, quase letárgico. Estiquei-me preguiçosamente pelo céu. Finalmente livre, eu havia suportado demais. Houve muito sofrimento naquela vida. Na vida seguinte, me foi permitido escolher minha família. Observei por um longo tempo antes de tomar uma decisão. Minha escolha. Escolhi um casal de pais desafortunados, pobres e oprimidos, mas transbordando amor. Eles se importavam com cada detalhe, com os sentimentos dela, com o tamanho do sapato, a abraçavam com ternura nas noites tempestuosas. Eles eram tão gentil, tão bondosa. Mas sua filha havia morrido jovem, deixando-os com o coração partido, suas vidas pela metade vazias sem ela. Eles sussurrei enquanto corria em direção à minha nova vida. Senti uma presença familiar atrás de mim. Christian, será que ele realmente se suicidou para me seguir? Ele é tão irritante. Ele arruinou minha vida passada. Será que ele vai estragar esta também? Acelerei o passo, correndo em direção ao renascimento. A voz do Criador me chamava com urgência. Posso lhe conceder mais um desejo. Dinheiro, status, beleza, sabedoria. Escolha antes de você ir embora. Não me atrevi a olhar para trás, acenando freneticamente com a mão. Não quero nada disso. Eu quero Christian Davis jamais me encontrará nesta vida.